Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como que é o processo de resolução do ajuste de mínimos quadrados para o problema 1 da nossa lista, que é um problema que envolve o ajuste de uma função exponencial e que, portanto, demanda o uso da linearização, ou seja, aquele caso de redução ao caso linear que nós estudamos. Bom, o exercício 1 da lista ele tem este enunciado que diz que M é a massa de um material radioativo e que foram feitas algumas observações experimentais sobre o valor da massa em função do tempo. Aqui a gente está usando dados arbitrários. O problema pede para a gente poder determinar um instante em que a gente tem massa de 0,1, sabendo-se que o m tem aquele formato exponencial. O m é dado por uma constante, m0, vezes a exponencial de outra constante, vezes t, onde t é o tempo, m é massa, e m0 é a massa do material no instante t igual a zero, ou seja, m0 não passa da massa inicial desse material radioativo. Em primeiro lugar, então, identificamos quem nessa tabela faz papel de x, ou seja, de variável independente, e quem faz papel de f ou de y, isto é, variável dependente. Neste caso, nós observamos que o t é a variável independente, ou seja, que faz papel de x, e que o m de t é a variável dependente. Agora, quando a gente usa um problema de linearização, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o ln dos valores que fazem papel de f. Então, essa linha do m de t, que a gente identificou como fazendo papel do f, a gente precisa tirar o ln de todos os valores dela. Tá? A razão disso é porque, na verdade, a gente não vai adaptar a função exponencial a que o problema se refere. A gente vai adaptar o ln da função exponencial, que, como nós vimos, resulta numa reta. Então, eu vou adaptar o ln da função exponencial ao ln dos dados. Por isso, eu preciso tirar o ln dos valores de f. E aí estão os resultados que nós temos para cada um dos valores de m. Então, esses são os novos valores que vão fazer papel de f0, f1, f2, f3 e f4 neste caso. Quando a gente faz esse cálculo, nós podemos desprezar a partir daí os valores anteriores de f. Nós não vamos mais utilizá-los, vamos utilizar só estes novos que calculamos com o logaritmo. Tá? A primeira matriz que a gente monta de cara a partir dos dados é a matriz y, que lembra, é composta pelos valores de fi. Como agora os novos valores de fi são os resultados dos cálculos do logaritmo que nós fizemos, então o y vai ser composto por esses resultados. A função que nós vamos adaptar é reta, porque lembra, eu estou usando o logaritmo dos dados, então eu vou adaptar uma reta, c0 mais c1x. Para uma reta, nós identificamos as funções φ0 e φ1, daquele formato padrão de p que nós vimos, como sendo respectivamente 1 e x. Conhecendo as funções φ0 e φ1, que lembra, são aquelas que acompanham, ou seja, que multiplicam o c0 e o c1, nós podemos então montar a nossa matriz auxiliar M. A montagem da matriz auxiliar M fica muito simples se a gente faz aquela tabelinha onde nós colocamos na primeira coluna os valores de x e nas outras duas colunas os valores de φ0 calculados para cada valor de x. Então, o φ0, por exemplo, para quando x vale 0,2, ele é 1. Como o φ0 é uma função constante, ele também vai valer 1 quando x vale 0,3. Ou também quando vale 0,4 e assim por diante. Então, φ0, por ser uma função constante, vai ter valor sempre igual a 1 para qualquer valor de x. O φ1 de x, ele é o próprio valor de x. Então, quando eu substituo 0,2 em φ1, nós encontramos o resultado de 0,2. Quando substituímos 0,3, nós encontramos o resultado de 0,3 e assim por diante. Então, com isso, essas duas colunas que nós calculamos constituem a nossa matriz auxiliar M. Então, a nossa matriz auxiliar M fica com este formato final. Com a matriz auxiliar M, a gente pode montar a matriz A, que é a matriz de coeficientes do sistema linear que nós precisamos resolver. Bom, a matriz A ela é calculada como M transposta vezes M. Então, o M transposta nós obtemos simplesmente trocando as linhas da matriz M pelas colunas. Então, nós ficamos com esse formato final da multiplicação de M transposta vezes M. E o resultado vai ser matriz A
com os elementos 5, 2, 2 e 0, 9. Então esse é o valor da matriz A. A matriz B pode ser calculada de maneira semelhante, pois ela é encontrada por M transposta vezes Y, que nós já vimos quem é. Então, a multiplicação pode ser construída da seguinte forma: valor de M transposta e depois a matriz Y. Aí está. Ao multiplicarmos essas duas matrizes, nós chegamos ao resultado final para B, que é 2.870 e 0.860. De posse disso, a gente pode montar o nosso sistema a ser resolvido, que vai ser composto pela matriz A, 52209, vezes a matriz C, que é a matriz que contém todas as constantes que eu preciso encontrar, neste caso C0 e C1, igual a matriz de termos independentes, que é a matriz B, 2.870 e 0.860. No formato convencional do sistema, nós teríamos, portanto, uma linha escrita como 5C0 mais 2C1 igual a 2.870 e 2C0 mais 0.9C1 igual a 0.860. Você pode resolver esse problema, esse sistema, da forma como você preferir. A partir de 3×3 eu recomendo utilizar aquele método de eliminação de Gauss com pivotamento que nós estudamos. Agora, para um sistema de duas linhas apenas, honestamente é muito mais fácil utilizar, por exemplo, adição. Então aqui, por exemplo, eu posso multiplicar por 2,5 e subtrair as duas linhas. E aí nós chegamos a uma equação em que menos 0.25C1 é 0.72 e que, portanto, o C1 tem um valor de menos 2.880. Substituindo isso na, por exemplo, segunda equação, nós vamos encontrar o valor de C0 como sendo 1.726. Então, este é o valor de C0 que nós temos. Bom, então, em resumo, C0 é 1.726, C1 é menos 2.880. De posse agora desses resultados de C0 e C1, que são constantes associadas à equação de reta que a gente está adaptando, a gente pode então voltar e calcular as constantes associadas à função exponencial que nós encontramos. Daquele formato padrão de função exponencial que nós usamos, que é alfa vezes exponencial de beta vezes x, nós então calculamos o alfa como sendo a exponencial de C0, portanto, exponencial de 1.726, o que nos dá o resultado de 5.618. E temos nessa mesma equação que o beta é o próprio valor de C1 e que, portanto, o beta é menos 2.880 nesse problema. O formato final da equação que nós adaptamos é, portanto, P de x igual a 5.618 vezes E elevado a menos 2.880x. Esse é o formato final da equação. Vamos comparar com o formato que o problema propõe. M de t igual a m0 vezes exponencial de alfa vezes t. Observamos que o m, que é a massa, corresponde ao p que nós encontramos. O t corresponde ao x que nós utilizamos. O m0, que era aquela massa inicial, ou seja, a massa quando t vale 0, é o 5,618. O alfa do formato que o problema propõe é o nosso menos 2.880 e o t é o x. Então aqui eu estou só fazendo uma correspondência para aquilo que consta no enunciado do problema. Tá? Porque o problema depois nos diz para podermos calcular um instante de tempo em que massa vale 0,1. Se a massa vale 0,1, então eu conheço o valor de m, em outras palavras, conheço o p. Tá? Agora, eu preciso encontrar o tempo, isto é, t. Em outras palavras, eu preciso encontrar o x da nossa equação. Então, sendo assim, para uma massa de 0,1, nós ficamos com a equação de 0,1 igual a 5,618 vezes E elevado a menos 880x. Nosso trabalho agora é isolar o valor de x dentro dessa equação. Passo 5,618 dividindo para o outro lado, já que ele está multiplicando, e isola a exponencial. O resultado dessa divisão é 0,0178. Do outro lado, continuamos com a exponencial. E aí nós tiramos o ln dos dois lados da igualdade com o intuito de isolarmos o valor de x. O ln de 0,0178 é menos 4,029. E do outro lado, usamos a propriedade do ln que nos diz que o expoente do logaritmando
ele pode sempre cair multiplicando o valor do logaritmo. Então ficamos com menos 2.880x vezes ln de E, que nós sabemos que vale 1. E daí nós ficamos que o x é menos 4.029 dividido por menos 2.880, o que nos dá 1,399. Logo, a massa, no instante de tempo 1,399, é 0,1, que é aquilo que o problema nos pede, ou seja, o instante de tempo em que a massa vale 0,1 é exatamente 1,399 unidades de tempo. É isso aí, pessoal.